pão e circo. Um governo pode controlar um povo inteiro com isso. Mas como funciona? E por que ainda é tão eficaz hoje? Essa expressão surgiu como uma crítica registrada por Juvenal, humorista e poeta romano. Ele descrevia como os governantes do império mantinham a ordem e controle social, oferecendo apenas comida e entretenimento, ao invés de soluções reais para os problemas da população. Essa prática não só apaziguava as massas, mas desviava sua atenção das questões políticas e sociais que realmente importavam. Mas será que o tempo apagou essa estratégia ou apenas a modernizou? Ao longo da história, os sistemas de governo evoluíram: monarquia, aristocracia, democracia, mas por trás dessas mudanças, há algo que nunca mudou: os métodos usados pelos governos para controlar as massas. E entre eles, o mais eficaz sempre foi o pão e circo. Você acredita que o mundo avançou e que estamos mais conscientes, não é mesmo? Eu também achava isso. Mas quanto mais observo e reflito, mais percebo que as distrações de hoje são tão eficazes quanto os espetáculos nos coliseus romanos. Assim como um truque de mágica, nossos políticos nos distraem com uma mão enquanto fazem suas manobras com a outra. É uma técnica antiga, mas surpreendentemente ainda funciona. Este não é um vídeo sobre defender ou atacar político X ou Y. É sobre a forma como o sistema nos manipula e como isso impacta a sua vida. Discorda? Ótimo, vamos explorar como isso acontece. A maior artimanha do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Essa frase do filme Os Suspeitos, de 1995, é uma analogia perfeita para o que vivemos. Afinal, a maior artimanha de qualquer governo é fazer o seu povo acreditar que as suas ações são em prol do bem-estar. E se você entende o peso dessa afirmação, já pegou a essência desse vídeo. Mas se ainda está se perguntando como isso se aplica ao que estamos vivendo, eu vou te explicar. Voltamos a maio de 2024, quando surgiu a chamada PL da Shopee. A proposta era taxar compras internacionais de plataformas como Shopee, AliExpress e Shein. O argumento inicial até parecia justo: proteger o mercado nacional e garantir a competitividade aos varejistas locais. Afinal, quem não quer um mercado mais forte concorrido? Mas, olhando com mais atenção, as promessas não se sustentam. A história dessa proposta é um espetáculo político em sua essência. Quando o tema foi inicialmente apresentado, a reação popular foi imediata: protesto, críticas nas redes sociais e pressão política. Forçou o governo a recuar, e ele recuou. Parecia que havíamos vencido, ou pelo menos foi o que nos deixaram acreditar. Depois disso, cada um voltou para suas próprias vidas, focado nas responsabilidades do dia a dia. Meses depois, com a poeira já assentada e a indignação pública abafada, a mesma proposta surgiu. Dessa vez, a tramitação foi rápida. Foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, e em questão de dias foi sancionada pelo presidente. O resultado? Taxa acima de 90% para o cidadão comum, enquanto nossos pobres varejistas começaram a lucrar ainda mais. Um exemplo claro foi o acordo estratégico entre AliExpress e Magazine Luiza. A justificativa para a taxação era proteger o mercado nacional, certo? Mas aonde essa ideia foi parar? Se agora a importação pode ser feita diretamente pelo site do Magazine Luiza, porém sem os pesos das restrições impostas para nós, consumidores finais. Na prática, o consumidor final, aquele que antes conseguia economizar comprando diretamente de plataformas internacionais, agora paga mais caro. Enquanto isso, as grandes empresas lucram ainda mais. O que foi vendido como uma solução para fortalecer a economia nacional acabou se revelando um golpe contra o pequeno consumidor, justamente o que deveria ser protegido. O governo é mestre em construir fachadas de boas intenções, enquanto seus verdadeiros objetivos se desenrolam fora do nosso campo de visão. E para mim, sabe qual é o mais recente truque desse grande espetáculo? A proposta de extinção da escala 6x1. Um tema que tem gerado alvoroço nos últimos dias, mas que, na realidade, parece ser mais uma distração do que uma solução real. É impossível não se perguntar: por que essa decisão se tornou tão urgente de repente, como se fosse algo recém-descoberto, quando na verdade é um problema estrutural que existe há tempos? Será coincidência que esse debate apareça justamente agora, quando o governo enfrenta uma crescente pressão para cortar os gastos e a economia está um desastre? E não é por causa do abaixo-assinado de mais de 1,5 milhões de assinatura. Para que isso chegasse a um debate na Câmara dos Deputados, precisa de um político disposto a colocar isso na pauta. Parece que enquanto assistimos a esse espetáculo, o verdadeiro truque está acontecendo nas sombras, onde decisões cruciais para o futuro do país são tomadas longe dos nossos olhos. Para quem
quem está morando embaixo de uma pedra, essa proposta quer reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 horas para 36 horas. Mas o problema está na falta de clareza e preparo dos próprios responsáveis. No texto da PEC, da deputada federal Erika Hilton, são citados apenas as experiências de outros países que a medida foi implantada e deu certo, como é o caso do Reino Unido, e um teste piloto com 22 empresas no Brasil, realizado entre janeiro e junho deste ano. Me diz, como um teste feito com apenas 22 empresas, que durou 6 meses, pode servir de base para uma mudança desse tamanho? Parece mais um movimento para agradar a opinião pública do que uma reforma fundamentada. É como reformar uma casa velha sem nem menos fazer uma inspeção estrutural. Você arrisca derrubar tudo sem saber o que realmente precisa ser arrumado. Olha, eu sei que a escala 6x1 é uma completa desgraça e precisa de mudança. Mas até agora, o que nos foi apresentado não passa de promessas vagas, um teatro montado para manter a nossa atenção fixada. É mais um exemplo clássico do nosso pão e circo. Se você ainda não entendeu como somos enganados, eu vou ser ainda mais direto. No Brasil, tudo gira em torno de uma palavra: manipulação. Em todo momento há uma tentativa de influenciar nossas percepções, seja por meio da televisão, das redes sociais, dos influenciadores ou dos jornais. Lembra do mágico de que falamos antes? Aquele que desvia sua atenção para uma mão enquanto realiza o truque com a outra? Nosso país é exatamente assim. O governo, com todo o seu aparato e influência, direciona nosso foco para onde ele quer, enquanto os verdadeiros movimentos acontecem longe dos nossos olhos. Eu gostaria de dizer que um dia isso vai mudar, que alguém, um Batman político, viria para salvar o dia e finalmente trazer mais justiça e dignidade. Mas sejamos honestos, isso é apenas uma fantasia. A manipulação política, o nosso pão e circo, não é apenas uma estratégia, é parte do nosso DNA cultural, como uma infecção que se espalhou por décadas. Como curar uma doença que já tomou conta de um corpo inteiro? Eu não vejo a cura, mas acredito que ainda existe um antídoto temporário. A informação, a comunicação e o conhecimento são os últimos recursos para aqueles que se recusam a sucumbir a esse sistema que chamamos de Estado. E este é o motivo desse vídeo, para deixar claro que neste país você está por conta própria, porque sempre que o Estado intervém, alguém sai perdendo, e quase sempre somos nós, aqueles que sustentam essa estrutura. Mas se serve de consolo, é algo que o governo não pode confiscar: sua capacidade de pensar por si mesmo. Aproveite essa liberdade enquanto ela ainda é sua, e sim, enquanto ainda ela é permitida. O que eu quero dizer é simples: não baseie a sua vida na esperança de que a política resolverá os seus problemas. Em vez disso, lute para ser o mais autossuficiente possível. Isso não é papo de coach ou de guru de internet, é a visão de alguém que acredita que no final é você quem deve decidir onde investir seu tempo e energia. Pense bem antes de plantar em um solo onde você sabe que a colheita pode desaparecer do nada. Seja estratégico, porque no grande espetáculo do pão e circo, só quem planta em terreno firme tem alguma chance de colher.